E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto, digamos que polêmico. Que é a rosca espanada dos relógios que tem aí a caixa em resina, que são 98% dos relógios aí que nós usamos no dia a dia. O que acontece, galera? Acontece muito ainda de a pessoa acabar espanando a rosca do relógio. Aqueles parafusos, né? Onde você prende ali o relógio e tal. Por que isso aí acontece, galera? Algumas pessoas acham que o que faz o relógio ficar à prova d'água é justamente a quantidade de força que ele consegue fazer na hora de fechar ali a tampa do relógio. E não é bem isso. Até porque o que vai fazer a vedação do seu relógio é justamente a borracha em boas condições, lubrificada, tudo. Então a quantidade de força que você bota ali para fechar a tampa não é tão necessário assim você apertar até o talo. É aí onde acontece o problema. As pessoas, né, vão lá e apertam até o máximo que dá. O cara não tem um torquímetro, não tem nada, ele vai apertando até que espana a rosca. E essa caixa é em resina, aí que está o problema, porque uma vez espanado, já era. Aí o que você tem que fazer? Ou botar um parafuso maior, né, mais espesso, ou trocar a caixa do relógio. Quando são relógios do tipo G-Shock, é um problema relativamente fácil de ser resolvido, porém é muito custoso, porque para você trocar a caixa de um G-Shock, geralmente essa caixa vai ser muito cara, às vezes o preço mesmo de outro relógio. Aí eu tô vindo com uma alternativa, tá? Isso eu procurei na minha pesquisa, eu não achei em lugar nenhum no YouTube brasileiro, nem no gringo, embora no YouTube da gringa eu procurei pouco, mas no YouTube brasileiro eu não encontrei. Que é você conseguir fazer um reparo nessa furação que está espanada. Eu encontrei alguns jeitos de serem feito isso, que são as supercolas. Você mistura ali com algumas fibras e tal, ela fica mais dura e seca mais rápido. Porém, ela fica muito cristalizada. Ela vira como se fosse um vidro mesmo. E quando você precisa fazer a furação, ela trinca, quebra, se espatifa toda, fica muito fragmentada e não adianta em nada. A outra alternativa que eu achei foi derreter plástico naquele furo que está espanado e depois você furar novamente. Também não funciona. Por quê? Você derreter o plástico, tal, ele vai tampar aquele furo, ele vai ficar lá legal, tampado, bonitinho. Mas assim que você bota o parafuso e faz a força, o parafuso rosqueia naquele plástico que você derreteu ali. E diferente do que as pessoas pensam que acontece a fusão, não, o plástico ele só entra derretido e tampa aquele furo. Acabou, mas quando o parafuso pega nele e você começa a rosquear, ele meio que faz uma alavanca e arranca aquele tampão que você colocou. A outra alternativa que eu achei válida é usar aquelas massas que ficam endurecidas, tá? É um vídeo longo, tá? Se você não gosta de vídeo longo, você procura aí na plataforma conteúdos na vertical, de outras plataformas também, menor. Isso é para os caras que ficam enchendo meu saco nos comentários falando que o vídeo é longo e tal, mas, cara, antes de começar a assistir o vídeo, você já vê o tempo que ele tem. Então, se ele tá longo e você assiste, é porque você é, no mínimo, sadomasoquista, cara. Você sabe que o vídeo é longo, você assiste o vídeo, ou boa parte dele, e depois vem comentar que o vídeo é longo, assim, fica de mimimi. O que você arruma com isso? Eu bloqueio você, excluo o seu comentário e sigo a minha vida feliz. Beleza? Então, galera, para você poder fazer esse tipo de serviço, você vai precisar de algumas ferramentas. A primeira, você precisa dessa
furadeira aqui, tá? Manual. É muito utilizada aí para poder fazer serviços de artesanato e tal. Tem um mandril aqui, ó. Você tira e pode trocar essa broca aqui por outra. Uma caneta, aquela marca texto, já vou mostrar para que você vai usar ela. E várias brocas, né, que na maioria dos vendedores já vem incluso, com a furadeira já vem incluso as brocas. O que vai acontecer, galera? Primeiro você vai ter que fazer uma massa, né? Você vai usar essa massa tipo Durapox mesmo, para poder tampar o furinho. O que acontece? Agora que entra a furadeira aqui. Nos testes que eu fiz, o que acontece? Esse furinho aqui, esse aqui que eu já largueci. Se você botar pouca massa, o que acontece? Quando você for parafusar novamente, a força que o parafuso faz acaba arrancando a massa lá de dentro, porque é pouca área que fica preenchida com a massa. Então o que acontece? Você vai ter que botar uma broca um pouco maior, tá? Do que o diâmetro original do parafuso. Você vai usar uma broca maior. Você vem aqui, ó, para saber a medida da broca, é só você medir aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. 1.8, 1.9, essa broca aqui. Então o que você faz? Você vai usar essa broca no furo que já está espanado. Geralmente, o furo quando espana é bem no final dele, no final da rosca, que estoura o fio de rosca e ele fica espanado. O que você vai fazer? Você precisa de um produto para poder medir a profundidade do furo. Por quê? Se essa broca aqui, galera, com a broca boa de aço e essa ferramenta aqui, você vai furando aqui manualmente, ó, e ele vai abrindo caminho igual manteiga, fura macio mesmo. Quando a broca tá nova e é de boa qualidade, você vai fazer um furo macio e fácil. Então a chance de você vazar a caixa do relógio é muito grande. Então por isso que você tem que ter um meio de medir a profundidade do furo, para que você acabe não furando até o final, né? Ou fazendo um furo muito mais fundo do que você realmente precisa. Então o que você vai fazer? Você vai aonde tem o furo original. Se você tiver uma ferramenta dessa daqui, ó, ajuda bastante, tá? Se você não tiver, você usa um arame, um palito bem fininho, não sei. Você vai colocar aqui, ó, no furo que não está espanado até o final. Quando você chegar no final do furo, é onde vai entrar a caneta, justamente para você saber a profundidade desse furo aqui. Deixa eu botar no outro aqui que está melhor. Tá vendo, ó? Botou até o final. Você vai riscar aqui, ó, a peça, a ferramenta, o arame, seja lá o que for que você estiver usando. Por isso que é bom ter uma caneta dessa daqui, ó, de marca-texto, que uma ponta é bem fina e a outra é mais larga. Beleza, você mediu, cadê? Tá vendo aqui onde está riscado, ó? Nessa parte aqui. Então eu sei que daqui até onde está riscado é a profundidade do furo. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar a broca, né? Que tem que ser um pouco maior do que o furo original. E vou furando, e toda hora eu comparo aqui, né, com o que eu já furei na broca. Por exemplo, eu vou lá, furo um pouquinho, furei, aí tiro a broca, ela vai, na certa, ela vai tá marcada aqui,
Aí você vem e olha, né? Para ver se você não furou mais do que devia. Porque a furação já está aqui, ele já está perfurado na profundidade original. Então você faz essa marcação aqui só para você ter um gabarito para não passar dessa profundidade aqui, beleza? Então você fez o furo um pouco maior do que a caixa, do que o furo original, né? Tá aqui. Aí agora o que você vai fazer? Você vai pegar a massa, né? A massa tipo Durapox. Uma observação, galera. Procurem comprar uma massa de boa qualidade, tá bom? Comprem uma massa de boa qualidade e apliquem no furinho aqui. Vocês vão fazer um amassadinho. Faz como se fosse uma salsicha, assim, vai espremendo ela, como se fosse uma salsicha. Vai colocando nesse buraquinho aqui e vai socando ela de uma forma que ela fique completamente compactada nesse furo. Isso é importante porque quando você for fazer o furo novamente para parafusar, a massa tem que estar bem dura e bem compactada para não ficar espaço vazio aqui dentro do furo, tá? Então, uma vez que você já fez a massa, já tampou aqui o buraquinho e tal, você tem que esperar o tempo de secagem, né? Cadê aqui, ó? Você tem que esperar o tempo de secagem. Nessa massa que eu comprei, que é de uma marca bem famosa aí, uma marca que faz essas supercolas, dizia na embalagem que o tempo de secagem total eram de 2 horas. Beleza, então o que eu fiz? Eu botei a massinha aqui, como vocês estão vendo, eu tampei o furo. E agora eu vou fazer o quê? Eu fiz uma bolinha para eu saber quando que vai estar completamente seco, para eu não ter que ficar catucando a massa que eu acabei de colocar aqui toda hora. Então eu fiz uma bolinha e por essa bolinha aqui eu tenho a noção de quanto rígido já está essa massa que eu botei aqui no buraquinho. Como na caixa dizia 2 horas para secagem total, eu vou deixar muito mais do que isso. Eu vou deixar 24 horas aqui para secar bastante e ficar bem duro. Quando tiver no máximo que passar essas 24 horas, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a broca aqui. Eu vou botar a broca de 1 milímetro, tá? Que é a broca da espessura do furo aqui. Como que você vai saber a espessura da broca? Pega o parafuso, beleza? Deixa eu pegar aqui um exemplo para poder mostrar para vocês melhor. Pronto, eu estou aqui com o parafuso na mão. Para eu saber qual é a broca que eu vou usar, eu tenho que tirar a medida desse parafuso aqui, ó. Tá vendo, ó? 1.2 é a largura desse parafuso aqui. Então eu vou buscar aqui nas brocas a que se enquadra melhor para eu fazer aquele furo ali. Então, ó, tô com essas 3 brocas aqui, que é as 3 possíveis que eu possa usar. Então eu vou tirar logo a medida desse daqui, ó. 1.0, essa não vale. 0.6, essa não. Aqui, ó, exatamente a mesma espessura do furo, 1.2. Então, no caso, quando a massa estiver completamente seca, é essa broca aqui que eu vou usar para fazer um novo furo na massa. Para eu saber se está na densidade boa para eu poder fazer o furo, eu vou fazer o teste nessa bolinha aqui, que vai estar secando durante o mesmo tempo que aquela tampinha, aquele calçozinho que eu botei ali. Então vou fazer o teste aqui, não agora, né? Daqui a 24 horas para eu saber. E também para saber se a broca vai aguentar, se a broca quebra e tal, isso, aquilo, outro, porque se uma broca dessa aqui quebrar ali dentro, galera, aí dá ruim, tá?
É melhor quebrar aqui fora porque aqui você consegue recuperar. Mas você comprando broca de boa qualidade, em aço, não vai acontecer isso não. Aí eu vou fazer o teste aqui, vou furar essa bolinha, vou parafusar o meu parafuso na bolinha para ver se vai ficar legal. Fez todos os testes, deu tudo certo aqui na bolinha. Aí sim eu vou para a caixa do relógio. Eu vou fazer um furo aqui com a broca que eu já sei a medida qual é. Vou parafusar e pronto, tá? Eu já fiz outros testes com super cola, um monte de mistura que eu fiz. Nenhuma delas me dava consistência boa para que eu pudesse parafusar nela depois de seca. Só essa aqui, essa Durapox, que é o teste que eu tava faltando eu fazer, né? É um teste mais demorado porque precisa da secagem máxima aqui do Durapox. Então vou deixar aqui secando, deixar secar bastante. Amanhã eu vou voltar aqui e vou fazer um teste, como eu tinha falado para vocês e tal, para ver se deu bom. Então, galera, tô aqui algum tempo depois, né? Esperei a massinha secar bastante aqui. Aí tô com a tampa, botar do lado de cá. Agora o que eu vou fazer? Vou furar novamente aqui. Lembrando que eu tô com a broca menor agora, tá? Mais fininha. Essa aqui é a broca 1.2, a espessura dela. É justamente, cadê a espessura aqui desse furo, beleza? Então vamos lá. Antes eu vou mostrar aqui na massinha o teste, tá? Você aponta, vai furando, tranquilo, ó. Olha como é que ele fura macio. E a massa tem que ficar bem dura mesmo, galera, para ficar com a textura de pedra mesmo. Para quando o parafuso entrar, ele dá aperto, ó. A broca varou do outro lado. Agora eu vou tirando aqui. Devagar para não quebrar a bolinha. Aí, ó. O furo como é que ficou? Tá aqui vazado do outro lado. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer, cadê? Pegar um parafuso para poder testar se tá pegando rosca ou não. Rosca, ó. Tranquilo. Parafusou de boa. Tá vendo? Aí agora eu vou ver se ele sai. Tranquilo também, sem problemas nenhum. Agora aquele esqueminha, né, de ver a profundidade do furo, para que quando eu usar a broca ali, eu não acabe passando a profundidade padrão aqui do furo. Vou marcar aqui até onde a broca foi. Tá vendo? Aqui é a profundidade que eu tenho que chegar quando for fazer o furo, que por coincidência é o mesmo comprimento do parafuso. Então eu vou mirar aqui, ó, no tampão que eu coloquei e vou começar a furar. Essa parte aqui, o comecinho você vai devagarzinho, tá? Para não arrebentar tudo de uma vez só. Quando a broca começar a se aprofundar mais, aí você começa a fazer um pouquinho mais de força para dentro, para ela furar melhor. Tá vendo, ó, a quantidade de massa que ele vai tirando? Você não vai até o final, você volta um pouquinho, tá? Para a broca não ficar presa. Ó, vamos ver a profundidade que já tá. Cadê, ó? Falta um milímetro, aí no vídeo não dá para ver, mas olhando aqui ao vivo,
eu consigo perceber que falta cerca de 1 milímetro para eu terminar a furação. Então, novamente, eu dou mais uma perfurada aqui. Pronto. Agora você dá uma limpeza, né? Se você tivesse soprador aqui é bom, agora se não tiver, você pode passar um paninho seco, só para tirar essa farofinha que fica aqui. Tá lá. Fiz o furo, ó. Você pode ver, sobra bastante massa ao redor, né? Porque eu fiz um furo, um pré-furo muito maior, tampei com massa e agora vim com a broca menor para poder fazer o furo. Então por isso que sobrou massa ali ao redor do furo. Agora a gente vai testar aqui o parafuso, né? Cadê? Para ver se ele vai dar aperto. Pronto, galera. Pegou aperto. Tá aí, ó. Tranquilo e calmo. Agora eu vou voltar. Tirei. Agora eu vou fazer o teste com a tampa. Cadê? Tem que encaixar certinho. Primeiro eu vou botar parafuso aqui no furo original, só para a tampa ficar presa no lugar. Agora eu vou prender aqui em cima, que foi onde eu fiz tampei esse buraco aqui. Fazer um teste. Tá aí, galera. Deu certo, ó. Ficou bem preso. Ficou bom, ó. Tranquilo. Você vai conseguir usar de boa a caixa com esse reparo aqui. Quanto à estanqueidade, galera, aqui eu não tenho como medir a estanqueidade porque eu não tenho o equipamento, a ferramenta que faz esse tipo de trabalho. Seria interessante que você, caso você precisar fazer esse tipo de reparo aqui, depois que tiver feito o relógio montado e tal, levem alguma autorizada ou alguma loja especializada e pede para eles fazerem esse teste de estanqueidade para ver se o relógio ainda continua com a vedação, se continua em condições a vedação do relógio. Quanto à borracha, pode ficar tranquilo que não vai afetar em nada. O problema é o furo aqui, né? Se ele está fazendo pressão suficiente para que a água não passe para dentro do relógio. Infelizmente, isso eu não tenho como mostrar para vocês agora nesse vídeo, justamente porque eu não tenho a ferramenta. Mas, a princípio, o problema aqui do furo está resolvido, né? Conseguiu pegar a rosca, fechou de boa esse furo aqui, pegou pressão. E é isso aí, galera.